você faça a sua apresentação e vamos embora. Então, boa noite, pessoal. Eu sou o Gerson Fraulob, sou psicólogo, sou também formado em Direito e atualmente estou concluindo, estágio de conclusão de uma pós-graduação na PUC Paraná, que está relacionada com o tema de hoje. Ou seja, essa pós é Psicologia Positiva, Neurociências e Mindfulness. Então, nós temos algumas coisas atualizadas a respeito da questão da empatia e também de outros aspectos que nós vamos trabalhar hoje, relacionando com a questão da prevenção do suicídio. O Grupo Amor Vida, André, você já falou sobre o GAV ou não? Já apresentei o GAV, todos os setores do GAV, do Grupo Ok, Amor Vida, né? Então já pulamos essa parte, vamos direto ao nosso tema. Nós vamos falar inicialmente sobre a empatia. A empatia, ela é comumente entendida como a capacidade de sentir o que o outro está sentindo. Mas esse conceito de sentir o que o outro está sentindo, ele não é completo. Não é completo e há algumas questões a respeito desse conceito. Isso porque a empatia não envolve apenas o emocional. A empatia ela envolve a nossa cognição e também a parte emocional. E é importante entender isso porque a pessoa pode ter muita capacidade empática, cognitiva, ou seja, capacidade de compreender a situação em que o outro se encontra, mas não ter uma capacidade empática emocional desenvolvida, ou seja, capacidade de percepção das emoções que o outro está sentindo. Olha. Então, a empatia, ela é uma capacidade de compreender sensações e emoções, até sensações eu posso compreender, né? Se eu vejo uma pessoa saboreando uma fruta, eu posso sentir aquilo também, aquela sensação. Emoções, imaginar o que o outro pode estar pensando, isso já entra na parte cognitiva, né? Naquela situação, o que aquela pessoa está pensando. E compreender por que o outro está agindo como está agindo. Então, a empatia, ela envolve a compreensão do pensar, do sentir e do agir da outra pessoa. E não somente a questão emocional, como muitas vezes se pensa. E, inclusive, essa capacidade, ela não é só em relação a pessoas, mas até mesmo em animais. Você pode ter uma empatia com um animal, um pet, entendeu? E sentir a dor daquele pet, por exemplo, ele está em algum estado de sofrimento. Então, a empatia ela vai envolver a gente ver o mundo sob a perspectiva da outra pessoa. O Daniel Goleman, que é um autor que tem vários livros sobre inteligência emocional, ele divide a empatia em 3 categorias. A empatia cognitiva, que é você compreender a situação do outro naquela situação que ele está vivenciando. Então, e isso permite você se abrir a uma nova perspectiva, ou seja, ter uma nova visão do mundo. Porque cada um de nós enxerga o mundo a partir de si mesmo. Então, nós temos o nosso ponto de vista. E está muito e também está muito relacionado às nossas vivências, né? Esse ponto de vista, esse filtro que a gente faz, né? Sim, está relacionado com as nossas vivências. Então, cada um tem um modo particular de ver o mundo. Mas, com a empatia, nós conseguimos assumir a visão do mundo de outra pessoa. Então, se nós nos abrirmos a novas possibilidades de ver o mundo,
a empatia vai ser uma ferramenta, né, para que a gente tenha visões, outras visões do mundo e amplie a nossa compreensão desse mundo. Além da empatia, o Daniel Goleman fala da empatia emocional, que é a mais conhecida, né? É você conseguir se conectar com o outro pela emoção. Você perceber o que o outro está sentindo. E o Daniel Goleman também fala da empatia compassiva, que ele entende que é uma situação de uma pessoa se conectar com outra. Conectar para o fim de ajudá-la. Essa conexão empática com a finalidade de ajudar. Então, já entra numa ação. Porém, atualmente, a compaixão ela está sendo vista como um processo mental diferente da empatia. Então, essa classificação do Daniel Goleman não é a que está sendo atualmente aventada. E por que é que mudaram essa ideia de que empatia e compaixão não estão no mesmo processo mental? Porque estudos científicos realizados na Universidade da Suíça revelaram que quando eu realizo a compreensão empática do outro, nesse momento, algumas regiões do cérebro se iluminam. Elas, em estudos com imaginamento cerebral, revelaram que determinadas áreas do cérebro se ativam. Entretanto, quando eu pratico a compaixão, são outras áreas que se ativam. Então, isso evidenciou que a compaixão não é a mesma coisa do que empatia. É um outro tipo de processo mental que tem outras características que nós vamos abordar hoje. Existem alguns aspectos relacionados à empatia. O primeiro é que a pessoa, por ser uma pessoa empática, ter uma grande capacidade empática, ela é uma pessoa amorosa e voltada para o bem. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A empatia nos dá a possibilidade de compreender a emoção do outro, mas não nos torna pessoas bondosas. Você ser uma pessoa bondosa é uma coisa diferente. A bondade amorosa é você desejar que as outras pessoas sejam felizes, né? E eu compreender a emoção do outro não quer dizer que eu vou desejar que ele seja feliz. Inclusive, eu posso compreender as emoções até do inimigo meu, que eu não estou desejando que seja feliz. Então, a primeira diferença. Diferenciação. É muito bom isso, viu? Traz uma reflexão muito grande sobre esse aspecto que você está falando, viu? Muito importante isso. Sim, porque confundem muito. Falar a pessoa altamente empática, então é aquela pessoa amorosa, bondosa. E isso não é verdade. A compaixão também não se confunde nem com a bondade amorosa e nem com a empatia. A bondade amorosa, como eu disse, é o desejo das outras pessoas, que as outras pessoas sejam felizes. Mas a compaixão, ela é ação. Você pode desejar que as outras pessoas sejam felizes e não fazer nada. Você ficar inerte. Então, só vai ser compaixão se você entrar em ação para ajudar aquela pessoa a se libertar do sofrimento. Então, nós temos essas três coisas distintas: empatia, bondade amorosa e compaixão. A empatia, então, através da empatia, você vai validar a dor que a outra pessoa está passando, mas não com finalidade de interromper o processo de dor. Você vai dar validade quando você tem essa relação empática, porque a empatia ela pode envolver os dois lados, as duas pessoas. Quando você está numa relação, as duas pessoas estão estabelecendo
empática. Você compreende o que a outra está pensando, o que a outra está sentindo, o que a outra está fazendo, e ela faz o mesmo, né? Essa capacidade, ela não é, apesar de ser inata, ela pode ser desenvolvida. E nós vamos falar um pouco hoje a respeito de que a empatia envolve escolha. Você pode escolher desligar a sua empatia ou ligar. Apesar de você ter a capacidade, você também pode exercer um controle sobre isso, né? Pesquisas que foram feitas em 2012 pela equipe de Christian Keizers, um neurocientista da Universidade de Groningen, na Holanda, demonstraram que num grupo de pessoas que havia sido diagnosticadas como psicopatas, eles identificaram que muitos daquelas pessoas eram capazes, sim, de estabelecer uma empatia. Só que eles tinham a habilidade de desligar aquela capacidade empática. Então, desligar em algumas situações e ligar em outras, conforme a conveniência. E isso todos nós temos a possibilidade de fazer, e é importante desenvolver essa capacidade, porque senão você vai entrar em parafuso. Nós estamos agora, por exemplo, com essa tragédia lá no Rio Grande do Sul. Se você ficar continuamente sentindo essa dor daquelas pessoas, você vai sofrer um estresse terrível. Isso não é bom. Então chega um momento que você tem que se distanciar daquela situação, ou seja, você tem que bloquear aquela empatia, aquela percepção empática emocional. Todos nós temos essa capacidade e para algumas profissões, inclusive, é crucial. Imagine, por exemplo, um socorrista. Ele chega num local de um acidente e ali encontra uma pessoa com o corpo totalmente destruído, perdeu um braço, e ele precisa exercer um controle emocional ali, senão ele não vai conseguir realizar o trabalho dele. Ele vai ter que ter esse controle. Isso não significa você ter essa habilidade de controlar a sua empatia, não significa que você é uma pessoa fria. Então, essa capacidade de desligar é você racionalmente decidir, escolher sentir ou não naquele momento, naquela situação. O médico, para fazer uma cirurgia, por exemplo, ele vai precisar desligar a sua capacidade empática naquele momento. O estudante de medicina, a primeira vez que vai cortar ali, fazer um procedimento cirúrgico, ele vai ter uma grande dificuldade. Mas, com o passar do tempo, ele vai adquirindo controle sobre aquele processo empático e ele desliga. Então, ele consegue fazer a cirurgia sem maiores problemas, desligando sua capacidade empática. Mas o médico não se recomenda que faça uma cirurgia em alguém da família. Por quê? Porque dificilmente ele vai conseguir desligar essa capacidade empática para alguém da família. Então, vejam como a questão é complexa. A empatia envolve um processo de identificação com o outro. Quanto mais eu me identifico com o outro, mais eu tenho a capacidade de perceber o que o outro está sentindo, por que ele está fazendo o que ele está fazendo, o que ele está pensando. Então, uma mulher, por exemplo, vai conseguir ter uma capacidade empática maior do que com outra mulher, devido a haver uma identidade maior. Inclusive, essa questão da identificação, eu vou até exemplificar uma situação em que uma pessoa seja desafiada a matar uma barata e matar um coelhinho. Imagine que para matar a barata,
a pessoa não vai ter grande dificuldade, uma barata, um mosquito. Porém, quando ele chegar, tiver que matar aquele coelhinho, ele vai ter muita dificuldade, porque ele se identifica com aquele coelhinho, mas ele não se identifica muito com a barata, com o mosquito. E eu ri quando você falou barata. Eu ri na hora que você falou barata, porque eu não consigo matar nem a barata. Ai, mas pode seguir, Gerson. Veja bem a questão ali dos campos de concentração nazistas. Por que é que ali houve aquelas chacinas? Por que aquelas pessoas se transformaram em monstros ali naquela situação? Porque houve todo um processo de desidentificação através de propaganda. O judeu não é gente, não é igual nós. O judeu, ele é inferior, ele não é digno de estar aqui entre nós. Então, houve todo um processo de desidentificação que levou aquelas pessoas a se tornarem frias em relação àqueles prisioneiros. E isso aconteceu em muitas outras situações, com escravidão, por exemplo. Lá em Roma, os patrícios era como os alemães contra os judeus. Então, tinham os escravos e os patrícios. Né? Então, não se tinha muita empatia com os escravos, porque não se havia um processo de identificação. Aqui no Brasil, nós tivemos também um processo de escravidão que ocorreu com o mesmo processo de desidentificação daquelas pessoas que estavam sendo escravizadas. Então, olha como a empatia ela é complexa, ela não é uma coisa tão simples assim. Uma coisa sobre a empatia é que quando a gente sente a dor de outra pessoa, imagine que a outra pessoa está sentindo uma dor, o nosso cérebro, as áreas também relacionadas à dor, são ativadas, mesmo que a gente não esteja sofrendo aquela dor. Então, as áreas do cérebro relacionadas à dor são ativadas na pessoa que está tendo o processo empático. O Roman Snarik é um autor de vários livros aí sobre a empatia, muito festejado esse autor aqui. Ele colocou 6 dicas para desenvolver a empatia. A primeira, curiosidade, você se importar com o outro. Né? Mas essa curiosidade não envolve o julgamento. Porque o julgamento, eu utilizo o meu ponto de vista. E na empatia, eu vou buscar o ponto de vista do outro. Eu vou buscar o que o outro está sentindo, não aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu imagino naquela situação. Ele também fala em desafiar seus preconceitos. Todos nós temos preconceitos, inclusive há até um preconceito em não ter preconceito, porque todos nós temos preconceitos. Preconceito ele é necessário, nós vamos formando uma visão do mundo e essas visões são preconceituosas, nós vamos basear nas nossas experiências. Né? Então, mas nós podemos desafiar esses conceitos que nós formamos. Buscando a visão do outro para enriquecer a nossa visão. Nós podemos aprender com os outros. Outra maneira de ganhar empatia é através de experiências diretas da vida relacionadas à experiência de outras pessoas. Então, eu não preciso saber que alguma coisa tem um gosto ruim se eu estou observando alguém comer aquilo e fazer caretas indicando uma emoção de desagrado com aquilo que está comendo. Então, nós podemos aprender com as experiências das outras pessoas. E isso vai ampliar também a nossa empatia. Uma coisa que nós fazemos muito no GAV também ajuda a desenvolver a empatia, é ouvir os outros com atenção. Então,
quando eu aprendo não só a falar, mas principalmente a ouvir, né? Quando eu estou ouvindo, eu estou captando a visão do mundo da outra pessoa. Então, eu estou estimulando o desenvolvimento da minha capacidade empática. Outra coisa é se preocupar com o sofrimento dos outros. Se eu quero desenvolver a minha capacidade empática, principalmente a emocional, né, eu preciso perceber que o outro está ali, que o outro está sofrendo. Se eu não tiver esse foco de percepção no outro, eu também não vou conseguir desenvolver a minha capacidade empática. Né? Eu vou ficar preso no meu mundo interior. E aí eu vou ter esse mundo interior empobrecido por uma visão muito estreita. Uma outra sugestão do Roman é praticar-se a empatia com pessoas de outras crenças, pessoas muito diferentes, que têm uma cultura muito diferente da sua. Isso força você também a desenvolver essa capacidade empática. Mas vamos falar um pouco agora da compaixão. Nós já adiantamos que a compaixão não é a mesma coisa, do que empatia. Né? A compaixão envolve a vontade e a ação de ajudar a outra pessoa que nós estamos vendo que está sofrendo. A compaixão é um verbo, é uma ação. Não existe compaixão sem ação. Então, a gente está mais programado para a empatia. E a empatia, na verdade, ela é um portal de entrada para a compaixão. Eu preciso da empatia para ter compaixão. Né? Se eu não perceber que o outro está sofrendo, eu não vou ter compaixão. Mas eu posso ser uma pessoa com boa capacidade empática e não ter compaixão, não ajudar ninguém. Né? Ficar na minha. Então, eu posso perceber que aquela população lá do Rio Grande do Sul está sofrendo, eu posso sentir a dor daquelas pessoas, né? Mas eu não faço nada para ajudar. Eu até desejo que aquelas pessoas sejam socorridas, aí eu entro na bondade amorosa, né? Desejo o bem daquelas pessoas, mas eu não faço nada. Eu não movo uma palha para ajudar aquelas pessoas. Então, nesse caso, eu estou tendo empatia, posso estar tendo a bondade amorosa, mas não estou tendo compaixão. Porque compaixão é efetivamente você ter uma ação de ajudar aquela pessoa. Nós estamos programados para sentir a empatia, isso é inato. Mas pode ser desenvolvido. Essa capacidade inata, ela pode ser melhorada. Isso é atribuído hoje, essa capacidade, à existência dos chamados neurônios espelho. Neurônios que refletem o que um outro neurônio a ação de um outro neurônio. Então, é uma teoria ainda, não está plenamente consolidado, porém é uma teoria que tenta explicar de onde sai essa capacidade empática, é uma capacidade de nos percebermos na outra pessoa. Né? Inclusive, pode ser personagens. Quando a gente assiste um filme, a gente estabelece uma relação empática com aqueles personagens. A gente pode até se sentir algum daqueles personagens. Quando está lendo um livro, um romance, você acaba se projetando naquela pessoa, estabelecendo uma relação empática. Ou seja, mesmo com simples personagens, é possível também desenvolver a capacidade empática. A dor do outro também é representada no nosso cérebro como dor, né, quando nós temos aquela empatia emocional. Porém, a minha sensação de dor não é na mesma intensidade do que a pessoa está sentindo. Então, eu estou sentindo aquele sofrimento daquelas pessoas que estão lá na enchente, né, que estão sofrendo aquela situação, mas a dor deles é maior do que a minha. Então,
no processo empático, a minha dor, a dor que eu percebo no outro, ela é inferior à dor que aquela pessoa está sentindo. Então, muitas vezes as pessoas falam, é porque você não passou por que eu estou passando. Você não consegue compreender o que eu estou sentindo. Na verdade, a gente consegue, mas a gente não vai sentir na mesma intensidade. Quanto mais você se identificar com aquelas pessoas, maior então vai ser a sua dor. A sua percepção de dor. Agora, o que acontece se a gente se limita à empatia? Estudos científicos revelaram que quando nós temos somente empatia, nós vamos acabar indo para o esgotamento e estresse. Ou seja, se eu ficar o tempo todo sentindo aquela dor lá das pessoas que estão flageladas no sul, né? Se eu ficar continuadamente com esse processo empático, vendo notícias sobre isso, etc., eu vou acabar sendo levado a um estresse. Então, eu vou começar a absorver toda aquela dor e vou acabar numa situação de estresse. Mas o que acontece quando eu parto para ajudar outra pessoa? Né? O que acontece quando eu passo a ajudar a outra pessoa? Ou seja, quando eu exerço a compaixão? Né? Isso vai fazer com que eu mude do negativo, de uma emoção negativa para a positiva. Esse ato de ajudar o outro, ele traz uma satisfação, ele traz um bem-estar. Então, ele que neutraliza aquele estresse que eu senti. Olha só, então, quem assume, por exemplo, um voluntariado, né, e passa a ajudar as outras pessoas, né, ele diminui consideravelmente o seu próprio estresse. Porque aquele ato de ajudar o outro, ele vai te fazer bem, ele vai converter emoções negativas de dor, vai converter em alegria, porque você ajudar o outro cria um sentimento de alegria. Não é somente em relação aos outros que a compaixão é importante. Nós devemos cuidar de nós mesmos. A gente sempre tende a priorizar o outro, né? Mas, na verdade, nós temos que nos preocupar com a autocompaixão também. Não adianta eu só ajudar os outros se eu não me ajudo. Eu preciso me ajudar, eu preciso ser bom para mim mesmo. Buda disse, se a sua compaixão não inclui você mesmo, ela é incompleta. Então, nós precisamos ter essa autocompaixão. Uma autora que estudou bastante essa autocompaixão é a Kristin Neff. É autora de vários livros sobre autocompaixão. Ela diz a respeito da autocompaixão que essa autocompaixão consiste em você tratar a si mesmo com a mesma gentileza, com o mesmo cuidado que você trataria um amigo. Então, você tem que se tratar como você trataria o seu melhor amigo. Quando o seu amigo comete algum erro, tem algum insucesso, o que é que você faz? Você acusa ele? Não, você tenta dar um apoio. Né? Você tenta dar um apoio àquela pessoa. Pois é. Agora, conosco, nós tendemos ao quê? Criar processos de culpa. Processos de culpa que roubam a nossa energia. Normalmente, nós não somos amigos de nós mesmos. Nós não tratamos com o mesmo cuidado, com a mesma gentileza que a gente trata as outras pessoas. Então, nós temos que fazer isso porque essa autocompaixão ela tem vários efeitos positivos. Ela nos motiva para o aperfeiçoamento. Nós melhoramos quando temos autocompaixão. Nos livramos daquela culpa, do autocriticismo, da ruminação que paralisam a gente, que roubam a energia mental, que levam ao estresse. Então,
a autocompaixão ela vai proteger a gente contra ansiedade e depressão. Vai aumentar as nossas emoções positivas. Vai melhorar a nossa regulação emocional. A nossa inteligência emocional vai crescer e vai aumentar a nossa resiliência. Então, só para dar alguns exemplos das grandes vantagens de nós nos tratarmos com a mesma gentileza e cuidado com que nós tratamos o nosso melhor amigo. Então, a Kristin Neff também fala da autocompaixão feroz. É aquela autocompaixão que é agressiva. Ocorre nas situações de abuso. Então, se nós estamos numa situação de abuso, nós temos que, às vezes, usar dessa autocompaixão mais firme, mais dura, para conter aqueles atos do outro, né, que estão nos afetando. Então, ela trabalha muito com a questão da mulher, né, principalmente. Ela trabalha mais com a mulher, mas isso é válido para outras situações, não é só para a questão da violência doméstica, de situações abusivas. As situações abusivas podem estar no nosso trabalho, em qualquer parte. E aí, essa autocompaixão, esse autocuidado pode envolver, sim, uma atitude mais drástica em relação a outra pessoa. Vamos falar um pouco agora, relacionar o que nós falamos até o momento com a questão da prevenção do suicídio. Gente, é muito eu gostaria importante. de fazer eu queria te fazer uma pergunta. Eu gostaria de fazer um comentário, antes de você entrar dentro da prevenção, né? Quando você falou, né, em relação, por exemplo, esse exemplo do Rio Grande do Sul, né, e essa capacidade que nós temos de fazer esse desligamento, né, da empatia, até para que a gente não sofra um estresse maior. E acho que é importante a gente também frisar que esse ato é um ato de compaixão, porque você não tem uma culpa que você desligou aquele processo, né, que estava te fazendo mal ali. Eu falo isso porque isso aconteceu comigo. Eu fiquei uma semana muito para baixo, muito chorosa em relação ao Rio Grande do Sul, e eu vi que eu estava entrando justamente nesse padrão que você falou, né? Esse sofrimento que estava me fazendo mal, e eu precisei desligar isso para seguir a minha rotina, a minha vida, né? Então eu não deixei de sentir, né? Mas eu tive que também fazer isso. E aí, no primeiro instante, me veio tipo, eu não querer ver mais, eu não querer compartilhar mais do que está acontecendo, tipo uma culpa, mas eu refleti sobre isso e vi que realmente eu precisava desligar, né? Então a gente tem que olhar isso até para o nosso dia a dia, né? Verdade. Isso aí faz parte, se aprender a desligar quando isso não esse processo de empatia não está sendo bom para nós, porque pode acontecer isso, né? Na situação que você falou é um exemplo disso. Você começa a passar mal de tanto você tá percebendo a dor do outro, você começa a te fazer mal. Você pode começar a se sentir culpado né, por não poder ajudar aquelas pessoas e assim por diante. Então, é uma questão de autocompaixão você desligar essa empatia naquele momento. E isso não significa que você não é uma pessoa bondosa, que você é uma pessoa fria. Simplesmente você desligou porque você precisou se cuidar. Né? Você precisou de um autocuidado. Ainda em relação à questão do suicídio, através da empatia e dessa bondade e da compaixão, nós desenvolvemos a nossa capacidade de amor. E o amor ele é fundamental na prevenção do suicídio. Aliás, é por isso que a nossa entidade tem esse nome, Grupo Amor Vida, porque o amor ele está relacionado à vida. O amor ele dá sentido à vida. Né, o apóstolo Paulo tem uma passagem que ele fala que ainda que eu tivesse todos os poderes dos anjos, etc., e não tivesse amor, nada seria. De fato, você pode ter riqueza, você pode ter fama, poder, beleza,
Você pode ter muitos bens, muitas coisas desejáveis, mas se você não tiver amor, isso não vai te dar um sentido para a sua vida. Não vai trazer um sentido. O amor, então, ele dá o sentido à vida das pessoas, ele cria conexões, ele cria conexões, ou seja, é através do amor que eu me conecto às outras pessoas, eu me conecto aos outros animais, aos meus pets, aos animais e os demais seres vivos da natureza, através do amor que eu me conecto, inclusive, até mesmo a Deus. O amor é um sentimento que conecta, inclusive, a vida. E o amor também fortalece emocionalmente. Então, olha só quanta coisa que um ato de compaixão, você parar para ouvir uma pessoa que está sofrendo, o impacto que isso pode gerar naquela pessoa é muito grande. Às vezes, uma palavra, a outra pessoa está à beira do suicídio, uma palavra dita de uma maneira amorosa pode mudar a decisão daquela pessoa, pode mudar a vida daquela pessoa. Então, a gente eliminando o autocriticismo e criando as conexões com as outras pessoas através do amor, e isso está embutido na questão da empatia e da compaixão, a gente vai conseguir ajudar o outro. Através da empatia, você ouvir a pessoa. Né? Sentindo. No GAV, nós nos apoiamos em um tripé na prevenção do suicídio, ali no serviço de apoio emocional, que é a compreensão, a aceitação incondicional e o amor. Né? A compreensão profunda do sentimento do outro está relacionada à empatia, né? Usando principalmente o viés dos sentimentos, aquela empatia emocional. Né? Ela não é uma empatia puramente cognitiva, mas predominantemente emocional. Quanto à aceitação incondicional e o amor, eles estão ligados à compaixão. Eu aceito o outro como ele é, aquela pessoa precisa ser aceita, então, ao manifestar para o outro, que só vai ser compaixão se eu manifestar, se eu ficar para mim o sentimento, não é compaixão. Mas se eu manifestar aquela pessoa que eu aceito ela incondicionalmente, né? Se eu transmitir àquela pessoa amor, então eu estou praticando ali a compaixão. Isto é fundamental para a prevenção do suicídio. É a base de todo o trabalho do Grupo Amor Vida. Né? Eu vou abrir agora a possibilidade de perguntas, de participações aí, de depoimentos. Né? Fica aberto aí, então, para as perguntas. Deixa eu ver. A conexão está um pouco ruim, Gerson. Eu não sei se é a minha, se é a sua, porque está um pouco embaçado, mas deu para te ouvir perfeitamente. Eu só não interrompi porque a fala estava perfeita. Só a imagem que ela está um pouquinho tremendo, mas eu acho que a Neuzinha colocou aqui embaixo que tinha travado, mas eu acho que tá. Para mim estava normal, eu respondi para ela, mas depois disso deu uma tremidinha. Alguém tiver alguma pergunta, tá? Pode deixar aqui. A Neuzinha colocou que está difícil a conexão. Eu não sei se para você se eu estava aparecendo normal, mas para mim aqui parecia que estava normal. Aqui para mim está cortando um pouco. Né? A minha menos imagem chegar ou a o sua? áudio, a sua O imagem áudio. nem está aparecendo para mim. Nem está aparecendo? Não, para mim a sua não, só estou conseguindo ver a minha. Nossa, então pode ser que esteja isso, alguma coisa. Aqui para mim apareceu nós dois, só agora no final que ficou um pouco borrada a sua imagem, mas o áudio ficou perfeito, eu não teve problema no áudio não. Aqui eu acho que deu para ouvir. A Neuzinha colocou que a conexão está difícil, eu não sei se é a minha conexão, se é a sua conexão, e que está difícil. Mas
Não teve nenhuma pergunta aqui, né? No começo teve alguém que colocou que precisava muito desenvolver, né, a empatia que eu preciso. A Cíntia Carla colocou, né, que precisava desenvolver empatia. Gerson, esse tema assim, ele traz bastante reflexão mesmo, com muita profundidade, né? Da gente conseguir fazer uma separação entre cada uma dessas coisas, né? Que a gente saber até em que nível que nós estamos e o que, que nós podemos melhorar, né? É verdade. Já que ninguém fez uma pergunta, eu vou dar um depoimento meu mesmo, Uhum. relacionado a por que é que eu busquei o Gavi. Eu sempre fui uma pessoa muito racional. Muito, a parte racional mais desenvolvida que o emocional. Então, eu tinha vontade de desenvolver essa capacidade de amar, né, essa capacidade de conectar com as outras pessoas emocionalmente. E esse foi um dos motivos pelo qual eu procurei o voluntariado. Mas um segundo motivo foi que, na época em que eu estava pela depressão, Agora eu estava com depressão, né? E estava, inclusive, fazendo um tratamento com um psiquiatra, tomando medicações, né? E aí um dia eu lembrei de uma frase que alguém teria dito, que é, se você não tem mais sentido de vida para você, então você viva pelos outros. Aí eu busquei, me veio essa frase que eu tinha ouvido em algum lugar, e eu resolvi falar, então, porque quando você entra em depressão, uma das coisas que desaparece é aquela vontade de viver. A vida parece que perde o gosto, né? Você perde aquela vontade de viver. E aí eu falei, bom, eu vou então viver pelos outros, vou procurar ajudar as outras pessoas. Então eu procurei o Gavi e comecei a trabalhar como voluntário. E eu vou dizer para você que desapareceu completamente essa depressão e nunca mais voltou. Eu acredito piamente que a realização desse trabalho de amor pelo outro, ele veio trazer aqueles significados que estavam faltando naquele momento. Aquele sentido da vida voltou, a alegria de viver voltou, e nunca mais eu tive depressão. Então, para mim, Nossa, pelo menos, foi bastante eficaz essa. e é algo parecido do que eu disse até na minha live, que foi na semana passada, né? E que realmente eu disse algo parecido, né? Que a gente traz essa prática do bem, do amor, essa dedicação, ela dá esse sentido de existência, né? E realmente isso traz aquele sentimento de bem-estar, de você estar sendo. Eu trouxe falando sobre a da autorrealização, né? Então, eu encontrei esse sentido, me sentindo autorrealizada, fazendo também algo em prol do próximo, né? Ajudando, né? E a gente não consegue fazer isso sem o amor, né, Gerson? Sim, é verdade. A vida Ó, sem amor é uma vida sem sentido, né? Se é, você tá buscando dar sentido na sua vida, se concentre na prática do amor, na compaixão. é. Ó, a Lúcia Josefina colocou aqui, ó, que depoimento legal, obrigada, viu, Gerson? Ela fez um comentário em relação ao seu depoimento. Que bom que vocês gostaram. Que bom. E aí a Neuzinha colocou agora gratidão, Gerson, excelente reflexão. E vamos aprofundar esse tema, né, Gerson, nossos estudos. Isso é muita coisa, né? Eu cortei muita coisa aqui, porque o assunto é muito vasto, né? Tem os mitos sobre a autocompaixão, por exemplo, que eu não falei, né? É, alguns mitos, como achar que a autocompaixão vai te tornar uma pessoa fraca, vulnerável, né? O fato de você se aceitar como vai te tornar autoindulgente, entendeu? Ou seja, você
na verdade, é exatamente o oposto, né? O autocompaixão, ela vai fazer com que a gente perceba que nós somos iguais aos outros, né? Porque para os outros eu desculpo o comportamento. E para mim, eu não me perdoo. Eu não aceito alguma coisa que eu fiz, algum insucesso, alguma coisa que eu fiz que eu não gostei. Aí eu não me não praticando a autocompaixão, isso vai fazer com que eu me torne muito crítico em relação a mim mesmo, né? Aí daí advém a ansiedade, advém esgotamento e advém um monte de coisas ruins, perda de energia, né? Porque a ansiedade vai te roubar energia. E na verdade a autocrítica ela é um motivador eficaz, mas a autocrítica amorosa, aquela autocrítica que consiste num auto-julgamento, ela não é positiva. Mas aquela que impulsiona, né? É aquela que impulsiona, a autocrítica amorosa, aquela que você percebe que errou e se permite errar. Todos nós erramos, nós temos que nos permitir também cometer erros. Apesar da gente querer sempre acertar, mas nós, quando erramos, nós temos que compreender que nós temos os limites, nós somos humanos, né? E todo ser humano comete erros. Verdade. Né? E é importante a gente falar sobre isso. Mas, mas vamos marcar uma próxima live para você falar, para aprofundar esse conteúdo, que eu acho que ele é muito importante. A gente vai fazer uma série de lives aí em vários momentos aí esses depoimentos. A Cidinha colocou aqui, excelente reflexão e grande aprendizado sobre a diferença entre empatia e compaixão. Parabéns, Gerson. Obrigado, Cidinha. Eu falo com você e eu mesmo ouço a minha voz. Você tem algum outro aparelho ligado? Não, não tô. Não? Não tem nada ligado. Estou Ah, só então, com fone de ouvido aqui. então deve ser alguma coisa do Instagram, então. Então, Gerson, vamos agradecer o pessoal, né, a nossa audiência, o pessoal que esteve aqui com a gente, que acompanha. A live vai ficar salva, pode compartilhar essa live, tá? Outras pessoas terem acesso a esse conteúdo. Também essa live vai para o nosso canal no YouTube. E eu quero passar a palavra para você, Gerson, para você estar se despedindo da nossa audiência e você deixar uma mensagem para todos. A mensagem que eu gostaria de dar é que você se ame. A coisa mais importante que você tem a fazer é se amar, porque a gente deve amar o próximo como a si mesmo. Se você não se ama, você também não vai conseguir amar o próximo. Então, nós somos a primeira pessoa que nós temos que amar. Depois desse auto-amor, dessa autocompaixão, desse nos tratar com cuidado, com carinho e cuidado que nós trataríamos o outro, o nosso um amigo nosso, é que nós vamos poder crescer como sermos seres humanos, né? Esse auto-amor ele vai dar sentido à nossa vida e vai fomentar também o amor pelas outras pessoas. Então se ame, se cuide, né? Não se critique, seja bom para si mesmo. Boa noite, então, para todos vocês e obrigado por terem assistido. Boa noite, Gerson. Gratidão pela sua participação. Tchau. Tchau.